Regina, boa noite. Alice, boa noite, tudo bom? Eu peço perdão a vocês que nos dão tanto apoio, tanto um acolhimento tão me prestigiando, né? Um acolhimento tão fraternal. Hoje vai começar um pouquinho mais cedo, porque logo após a nossa fala eu tenho uma reunião para os preparativos do mês espírita da região, uma região do qual eu presido uma casa espírita aqui em Brasília, e onde está exatamente localizada a casa espírita que eu administro. E eu fui convidado para ser um dos painelistas, então nós temos que programar isso para o próximo sábado, que também nós vamos fazer um outro horário, né? Mas vamos lá. Ganhando o nosso tempo, vamos falar sobre o vampirismo hoje. O vampirismo, a análise que ele faz, aqueles médicos estavam despreparados, porque uns tinham bebido, o outro estava com problema na área da sexualidade, uma outra realmente tinha comido excessivamente, etc. Né? Isso nós vimos na semana passada. Mas no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo posterior, ele vai falar sobre vampirismo, que o André Luiz ele tinha curiosidade para conhecer o tema vampirismo. Nós ouvimos falar muito em vampirismo, mas será que também nós, em algum momento, não somos vampiros? E ele vai mostrar, o Alexandre, mais ou menos isso. Ele diz, os médios falavam que aquela sessão, naquele dia, fora insignificante, não teve muitos fenômenos, que os médios normalmente ficam muito presos a fenômenos, né? Todavia, da panorâmica espiritual, exatamente do mundo espiritual, a visão era outra. Aquele trabalho foi bastante produtivo, aquele trabalho realmente satisfez aos espíritos, embora os médios queriam fenômenos, né? E baseado nessa realidade, os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, o trabalho mediúnico, e o André Luiz ele observou o esforço intenso despendido pelos servidores espirituais. Muitos deles, em grande número, não somente auxiliavam os encarnados, mas também socorriam a longas filas de desencarnados sofredores. Então o trabalho da panorâmica espiritual é infinitamente muito mais complexo, muito mais difícil. E aqui encarnado, 2 horas de trabalho, que hoje não teve nada do nosso trabalho, quer dizer, os médios reclamando, também puderam, né? O André Luiz mostrou como é que eles estavam com aqueles micro-organismos carcomendo seu corpo físico. Alexandre proferiu, satisfeito, uma fala. Graças a Deus tivemos uma noite muito feliz, muito trabalho contra o vampirismo. E quando ele falou muito trabalho contra o vampirismo, o Alexandre, perto do André Luiz, o vampirismo, na realidade, era um tema que inquietava o André Luiz, ele queria conhecer o tema. Então ele vira, né, quando estava observando aquele jovem desregrado no campo da sexualidade, aquela senhora da glutonaria, aquele outro com os alcoólicos, né, ele observou esses estranhos vacilos. Então ele disse que vira aqueles estranhos vacilos de natureza psíquica, desconhecida na microbiologia terrena, mais avançada da época, ninguém conhecia aqueles elementos, né, aqueles micróbios tão pequenos de fundo mais psíquico, né, ou seja, de base ou de natureza psíquica. Não guardavam a forma esférica das chamadas cocáceas, vai dar uns termos técnicos aqui, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas, assim vai. Diversas, entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Acompanhou-lhes o ataque, o André Luiz, aos elementos vitais do corpo físico. Ele viu como é que eles eram elementos de uma voracidade de destruição, né? Então atuando destrutivamente sobre as células mais delicadas do corpo. Que significavam aquele novo mundo para aquele médico André Luiz? Que agentes seriam aqueles caracterizados por estranhos e nocivo poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Isso é um questionamento de André Luiz. E Alexandre foi explicando para ele, André, entre nós, os espíritos, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. É claro que eu fiz uma síntese aqui, porque ele fala muito mais, vai falar lá, né, daquele vampiro que foi criado para a literatura, nós passamos por cima daquilo, para Alexandre vai explicar para ele. Vampiros
é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Os vampiros, que visitam os encarnados, atendem aos sinistros propósitos de ação a qualquer hora, desde que encontrem abrigo no arcabouço de carne dos homens. André Luiz, você sabe que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? Ele vai elencar exatamente esses micróbios e esses ambientes preferidos. Por exemplo, ele vai citar para a década de 40, muito comum, hoje também se fala muito, né, nas questões de pneumonia e outras doenças, de tuberculose e outras coisas mais, né, o pneumococo, né, aloja habitualmente nos pulmões, o bacilo de Ebert se localiza nos intestinos, produzindo a febre tifoide, o bacilo de Kleber-Loeffler realmente situa-se nas mucosas e provoca a difteria. Em condições especiais, no organismo proliferam os bacilos de Hansen, os bacilos de Koch. Acredita que semelhantes formações microscópicas ocorrem só na carne transitória? Então ele vai mostrar um número enorme de micróbios que causam várias doenças, causavam, né? Hoje, por exemplo, a difteria praticamente está erradicada, graças à ciência, às vacinas, etc. Nós não temos praticamente casos graves de difteria. Você sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas, o macro, o universo. No campo microcósmico, as revelações obedecem às mesmas ordens surpreendentes. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Por exemplo, quando se fala patogênese é você buscar a origem das doenças, né? E considerando, sob o ponto de vista espiritual, a patologia da alma psíquica, ela realmente está dividida em alguns quadros dolorosos. Vai explicar exatamente algumas causas que levam, já que estão falando de patogenia, que é a origem da doença, né? A irritação, né? As pessoas extremamente irritadas, as pessoas intolerantes, né? A intolerância, as aberrações do sexo, todas as viciações formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. O corpo doente remonta da mente tóxica. Já falava, antigamente se falava, né, que a mente sã em corpo são, né? Então a mente sadia, o corpo é são. Mas aqui está falando, o corpo doente remonta da mente tóxica. O corpo físico não vai além do vaso barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido um molde em estrutura pelos golpes das vibrações tóxicas, o corpo refletirá imediatamente. André Luiz perguntou, como encarar o problema das formações iniciais desses micro-organismos de natureza psíquica? Enquadravam-se a alteração patológica psíquica no mesmo quadro de vários sintomas de doenças que conhecera como médico na Terra, até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria, por exemplo, e o André Luiz perguntando ainda, será que haveria contágio de moléstia da alma? Ou seja, será que um perispírito contagia um outro perispírito depois da desencarnação? Será que há esse contágio? Na Terra há contágio. Nós estamos vendo uma pandemia e a pandemia mostra para nós como é perigoso um contágio de vírus, né? Então, esse processo de contágio, ele está perguntando se há contágio também de moléstia da alma, de doenças da alma. E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir, ou seja, seria interessante pensarmos nos fenômenos de origem de doenças em que já não nós não estamos mais no corpo físico, ou seja, imaginemos uma pandemia, né? Eu estou indo aqui, não está falando nada disso, uma pandemia, né? Um vírus, alguma coisa lá no mundo espiritual em que possa haver contágio. Será isso possível? É mais ou menos o que o André Luiz está tentando elucubrar para poder conversar com o Alexandre. Aí ele vai afirmar, né? Vai um chamado pai da patologia, né? Que é o chamado Virchow, né? Era Rudolf Virchow, foi o pai da chamada patologia, né? Esse Virchow dizia que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocados pela invasão de elementos externos. Então a comparação do Virchow é exatamente essa, de que
o corpo humano, esse conjunto celular, né? E cada célula seria como um cidadão, mas cada cidadão, na realidade, brigando com outros cidadãos, né? Provocando por essas brigas internas as possibilidades de vulnerabilização e a invasão de elementos externos quando se dá o contágio. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de várias origens. André Luiz indagou então Alexandre. Como se verificam os processos doentios de dominação psíquica? Não resulta, por exemplo, as alterações patológicas do assédio de forças exteriores? Em nossa esfera espiritual, como explicar a questão do contágio? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Então, se um espírito, eu desencarnado, mantenho todo um processo de estrutura de viciações na minha mente, eu realmente permitirei que haja exatamente essas criações de micro-organismos para destroçar ainda mais a estrutura morfológica do meu perispírito, ou seja, vamos chamar de micro-organismo destruindo o meu perispírito? É um contágio. Ou os vampiros que subjugam a alma impondo-lhe certas enfermidades. Se vampiros subjugarem a alma, poderíamos considerar a possibilidade do contágio. Alexandre foi esclarecendo para André Luiz o seguinte: primeiramente, a semeadura, depois, a colheita. E tanto as sementes de trigo como o de escalracho, na realidade, planta daninha, invasora, né? Encontrando terra favorável, produzirão a seu modo na mesma pauta da multiplicação. Nessa resposta da natureza, ao esforço do lavrador, nós temos simplesmente a lei. Nas enfermidades da alma, como nas doenças do corpo físico, antes da alteração patológica, existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Nós sempre, quando estamos oportunidade de conversar com uma pessoa, para ela começar a trabalhar bastante, como a técnica ensinada por Jesus da vigília e da oração, para que ela comece a cuidar mais dos pensamentos, porque são os pensamentos que geram os sentimentos. E são os sentimentos que vão desaguar em emoções no corpo físico, que podem trazer consequências de infinitas expressões de doenças, de patologias. Cada espírito representa um universo por si. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da própria vida. Por exemplo, a cólera, a raiva, a irritação, a intolerância, a exasperação, a insegurança, a ansiedade, a desesperação, o ódio, o vício, tudo isso, essas viciações egóicas, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece? Nas enfermidades do corpo físico, o contágio aqui, na dimensão espiritual, é fato consumado. Então nós estamos levando agora para o mundo espiritual a questão do contágio. A contágio de elementos patogênicos, né, de micro-organismos ou vampiros, que vão causar exatamente doenças graves nos espíritos através do perispírito mais doente ainda. Vão causar lesões no perispírito. É isso que nós estamos mostrando aqui. Porque, na realidade, as lesões físicas, elas advêm, sobretudo, das vulnerabilidades do perispírito. Porque a matriz da doença não é o corpo. Embora as células, trabalhando com uma mente sadia, elas terão saúde, evidentemente, e conseguem rebater qualquer tipo de invasões patogênicas, né? Ou qualquer invasões patológicas. Mas, na realidade, a doença ela é energética. A doença ela tem a matriz no perispírito, nas energias do perispírito. O corpo físico é apenas o adensamento dessa doença que já está no perispírito. Então é fácil entender o contágio na chamada região espiritual. Então o contágio no chamado mundo espiritual é um fato consumado. Desde que a preguiça moral ou a necessidade do esforço estabeleça ambiente propício entre seres do mesmo nível. No campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona
até com uma certa violência, enquanto entre os espíritos se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as próprias formas sombrias que lhes são consequentes. E estas formas sombrias, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do agricultor, são extensivas às regiões próximas onde não prevalece o espírito de vigilância e de defesa. Então, todas as nossas viciações, todas as nossas tendências negativas, todas as nossas naturezas inferiores, que precisam ser ressignificadas, elas dão margem para que haja contágio, seja do mundo espiritual, seja no mundo físico. Então, na realidade, o problema não é a doença. A medicina, ela trata a doença. Ela vai exatamente nos efeitos. Ela bota tudo quanto é remédio para diminuir os efeitos, ou para supostamente curar os efeitos. De um câncer a qualquer tipo de tumoração, qualquer tipo de doença. Mas, na realidade, a matriz da doença não é o corpo. A matriz da doença somos nós, as nossas viciações. Então, a medicina atual, ocidental sobretudo, ela apenas alivia, ela não cura, ela alivia os efeitos. Porque enquanto o doente se mantiver doente, ele pode até curar supostamente de um câncer, mas numa próxima encarnação, se ele não curou da viciação que levou a um câncer, ele vai ter de novo um novo câncer. Porque o doente é que precisa ser trabalhado. E o doente trabalha a partir exatamente da sua racionalidade, do seu sentimento, a partir dos pensamentos, que vão desaguar em emoções que vão interferir no físico. Então é importante saber o que eu penso, como eu penso, por que eu penso, quando eu penso, com quem eu penso, onde eu estou pensando isso. O pensamento é tudo, já dizia a ministra Veneranda. Trabalhar o nosso pensamento. Nós somos os nossos grandes médicos, nós somos os nossos grandes terapeutas. Então, por mais que a medicina, e ela ajuda, ela realmente está muito avançada, ajuda muito a aliviar as dores das doenças, mas, de qualquer maneira, ela não consegue chegar ao doente. Então, por mais que ela alivie uma doença, ela não consegue curar um doente. Porque só quem cura um doente é o próprio doente, a partir do afastamento das viciações. Então, numa encarnação, a medicina me curou. Depende, se ele não está curado na condição espiritual, efetivamente, vai reencarnar e vai voltar a ter a mesma doença, ou até pior. Então, o ideal é buscarmos a cura do doente e não da doença. A da doença é só para aliviar mesmo, mas enquanto o doente não se curar, ele vai manter a doença relativamente no tempo em que pode ser por milhares de anos. Vai depender em quanto ele for mantida, né, em suas viciações essa doença. André, ele vai falando exatamente, são extensivas as regiões próximas onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. André, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia da razão, na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos regras de bem viver. Contudo, à medida em que se refinam os conhecimentos intelectuais, parece que há um menor respeito no homem para com as dádivas sagradas, diz o Alexandre para o André Luiz. Fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Olha só como ele vai mostrando para nós, entre os abusos do sexo, da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas doenças, tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E valendo-se dos mínimos ensejos, o plano superior auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios. Seja cooperando com a natureza, seja inspirando com a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez,
em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o emaranhado da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, Deus também é infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortalecendo suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Naturalmente, que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Por que tamanha estranheza então, André? Perguntou Alexandre. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas, aí ele vai fazer aqui uma reflexão muito interessante em relação aos nossos hábitos milenares nos vícios alimentares, inclusive em termos de alimentação de animais, né? Nós vivemos, embora no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou se se estaria ferindo a lei da natureza, né? Nós matarmos animais para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação. Os espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem que não, eles chegam até a afirmar que a carne alimenta a carne. Eles não foram, ali pelo menos no Livro dos Espíritos, contra essa questão, né? Eles não bateram de frente em relação de que nós necessariamente precisamos ser vegetarianos, porque tem aqueles fanáticos que acham que fora do vegetarianismo, né, ou daqueles que realmente são chamados veganos, não há salvação. Tem muito disso também, né, muito fanatismo. Mas ele vai entrar agora num tema que merece reflexões. Claro que merece reflexões, tudo tem a questão de lógica. E ele vai mostrando a questão do vampirismo. Esse é o grande problema, né, do vampirismo. Nossas mesas não se mantinham, ele, Alexandre, falando que quando encarnado, André Luiz encarnado e outros encarnados, não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos, carneiros, leitões, cabritos, incontáveis, sugavam os tecidos musculares, roíamos os seus ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai. Despreocupado das faltas cometidas, com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários, em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Aumentávamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas. Mas esquecíamos
de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidades, de confortos, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Então, há aqui uma observação, e é uma crítica realmente muito direta, ainda ao nosso milenar vício de nos alimentar de animais. Está muito claro isso aqui, isso está com muita clareza. O Alexandre, é uma visão do Alexandre no livro. E ele continua: esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o próprio lar, será também sagrado. Aí o André Luiz propôs-se a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis. É francamente desagradável, é inquietante, mas e a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas e amorosas em relação às defesas dos nossos superiores? O Alexandre explicou: André, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução. Através da colaboração e do amor, da administração e da obediência, atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Será que nós tratamos realmente bem, de uma forma, digamos assim, misericordiosa, com compaixão, o boi? Eu como carne. Eu como carne e gosto, não vou dizer que eu não gosto. Mas, no fundo, é um animal. Foi um animal que foi abatido, né? Existe uma estrutura econômica que mantém matadouros, que mantém exatamente o morticínio de várias aves também. E, de alguma forma, eu repito, eu ainda tenho essa viciação. Muitos de nós, no futuro, como ele está explicando para nós, não teremos mais essa necessidade, né? Mas isso com o tempo. Nós ainda temos uma estrutura econômica, porque se for terminada de um dia para a noite, haverá realmente um grande problema, debate de desemprego e mais problema ainda para a sociedade. Foi uma sociedade construída, infelizmente, em torno dessa viciação em que estamos utilizando a indústria da morte na busca de proteínas para manter um corpo humano. E ele está explicando que em algum momento nós temos que buscar outros meios, que não recorrer à indústria da morte. Não lhes devastarmos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção dos irracionais dos animais, diz o Alexandre. Obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas esses seres inferiores e necessitados do nosso planeta nos encaram como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa, no trovão, no furacão, nos raios, etc., né, que perturbam as forças da natureza, mas eles fogem desesperados à aproximação de qualquer homem em qualquer condição. Excetuando-se os animais domésticos, que por confiar em nossas palavras, que por confiar em nossas atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes esses animais de discernir com um raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Um termo interessante que ele usa, né? O animal, alguns animais um pouco mais superiores, né? Como um boi, por exemplo,
com raciocínio embrionário, ele está usando o termo com o raciocínio embrionário, porque os animais são irracionais. Mas a irracionalidade não quer dizer que a razão não esteja embrionária lá, porque o processo é evolutivo até chegar à humanidade, e só na humanidade que nós usamos a razão. Mas, de qualquer maneira, já existe ali um embrião da razão, né? O que ele está falando, com o raciocínio embrionário. Se não protegemos, nem educamos aqueles que Deus nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se nós, que somos chamados racionais, abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e de conservação, como exigir o amparo dos superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, André, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, ele não poderá afirmar com convicção e com certeza se tem sob os seus olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldade para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou do macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo os animais têm sido auxiliar preciosos e fiéis da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. André Luiz indagou, então, como solucionar esses dolorosos problemas da Terra. Os problemas são nossos, esclareceu Alexandre. Não nos cabe condenar ninguém nesse momento. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar, o inferior é de educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Retratam eles igualmente os nossos erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e com a própria natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para uma nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais como espírito de respeito, com espírito de educação, com espírito de entendimento. Semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar respeito alheio. Se nós temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante as fraquezas da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhe são afins na esfera invisível. Segundo observa André, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora simplórios nos assuntos,
lucraram muitíssimo porque foram, de alguma forma, né, auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, lá fora. Perguntou André receoso. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes da disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que o seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugadas pelos vampiros renitentes e cruéis. André Luiz, notando que os encarnados se dispunham a sair, Alexandre convidou. Venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Nós, lendo essa questão do vampirismo, na próxima reunião nós vamos ver exatamente o que acontece, porque houve lucro, queira ou não queira. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação, porque ali 18 pessoas, apenas um estava preparado para a psicografia. Nem o dirigente estava preparado. Mas embora, né, serem simples que eles eram, né, no assunto, eles tiveram algum lucro, né, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenosos e destruidores. E a surpresa do André Luiz em relação a essas larvas que avassalavam, né, esses corpos, destruindo a saúde desses médios. Mas o que ele vai explicar para nós, no próximo capítulo, que, na realidade, as entidades exploradoras, outro tipo de vampirismo, espíritos que sugam as energias vitais em um processo obsessivo gravíssimo. Nós vamos ver na próxima exatamente o que acontece com o rapaz desviado do campo da sexualidade, por que ele tem aqueles micro-organismos na região sexual, né? Ele com a sua mãe, ele com as suas irmãs. E nós vamos ver exatamente como é importante, quando nós estamos participando de um grupo mediúnico, aqueles que participam de grupo mediúnico, manter, não é santidade, ninguém virá santo, não, eu vou deixar de comer carne do dia para a noite, não, isso não vai acontecer. Nós ainda temos um vício milenar da alimentação. Mas, aos poucos, temos consciência de que os nossos irmãos inferiores, chamados irracionais, que na realidade têm um raciocínio embrionário, eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser, acima de tudo, amados, né? E podem nos auxiliar em muitos aspectos, mas imagine um ser humano, um animal desse, né? Às vezes se apega a um ser humano e esse mesmo ser humano joga um animal desse no matadouro para sentir o prazer de uma fumaça numa churrascada. Quer dizer, não é uma coisa realmente que nós... É muito contraditório isso. Queira ou não queira, é meio contraditório. Mas é um assunto a ser debatido, é um assunto a ser discutido, é um assunto a ser amadurecido, para que nós possamos, sem radicalizar, né, possamos realmente usar o bom senso e ter essa piedade, essa misericórdia, esse respeito pelos animais, sejam quais forem. Eu não digo que, depois de eu fazer uma leitura dessa de Alexandre, tão profunda, tão grave, tão séria, tão verdadeira, de que amanhã eu já deixarei de comer carne. Até porque quando nós começarmos a criar uma disciplina alimentar para trabalhar de uma forma mais sadia, física e psicologicamente num grupo mediúnico, se eu tentar me impor a agir assim, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou só mascarar. Eu preciso fazer por consciência, né? Então, espontaneamente, eu preciso fazer conscientemente e espontaneamente, sem me obrigar a fazer isso. Porque toda vez que eu me obrigo a fazer uma coisa, eu apenas vou mascarar achando que eu estou fazendo. E eu não estou fazendo. Então, com consciência, vamos fazendo. Vamos sentir isso. Vamos sentindo quais as ações que eu posso utilizar para que eu possa, aos poucos, ir me afastando exatamente desse vício milenar de alimentar-me de carne. E aos poucos haveremos realmente de naturalmente nos afastar sem imposição, sem obrigação, mas com consciência e com respeito aos animais. Isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente vai acontecer na vida de cada um de nós, mas sem obrigação, né? Apenas com consciência. Isso é que é importante dizer. Mas enquanto isso, infelizmente, os nossos irmãos irracionais estarão aí exatamente nos matadouros da vida e enriquecendo alguns e outros e etc.
é a vida, né? Vamos vendo devagarinho, passo a passo, gradualmente, indo crescendo em nome de Jesus, em nome do amor e do bem, né? Eu vou ficar por aqui, tá? Para que nós possamos fazer a próxima. Eu disse que ia ser um pouco mais curto, porque eu vou começar a reunião agora com os nossos irmãos da Federação Espírita. Que Jesus nos abençoe. Hoje eu fiz uma leitura, li mais do que comentei, e eu já posso até antecipadamente pedir perdão por não ter comentado muito, porque senão ia delongar bastante. Então, mas fiz uma leitura, né? O que minha proposta é essa, né? É ler um livro para aqueles que não conhecem, ou relembrar aqueles que já conhecem. Eu sei apenas, como aquele vovô, né, que lia para os netinhos, né? Então eu sou um leitor das obras de André Luiz para as pessoas. E me sinto feliz e honrado com isso, muito. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.